O governador do DF confirmou a presença no almoço na casa do banqueiro, né? Segundo o Ibanez, foi organizado por um amigo em comum e, como ele não conhecia ninguém ali, entrou mudo e saiu calado. Será mesmo, Ronilson Pacheco? Prazer recebê-lo aqui, meu amigo. Bom dia para você. Bom dia, Diego. Bom dia, mestre Josias. Muito bom estar aqui pela primeira vez, digamos, jogando em casa, né? Então, bom dia para a nossa audiência também. E o Banco Master seguindo o seu roteiro, né, de render grandes questões para a política e para a República no Brasil. Toda essa sacariação, esse vídeo, é um escândalo, né? Eu diria que é um escândalo as declarações. Talvez a coisa mais difícil seja acreditar nessa história de nomes que não são lembrados, essas reuniões com pessoas invisíveis, pessoas comuns, cujos nomes não são lembrados. É muito difícil imaginar que alguém faça encontros, almoços, reuniões, tantas festas com pessoas tão poderosas da República, pensando aí numa hierarquia, e simplesmente não lembra o nome, não lembra quando conheceu, quando encontrou, que tipo de assunto. Os assuntos não são objetivos, as coisas são meio aéreas, assim, eu posso ter falado, eu acho que falei. É um escândalo com o volume de dinheiro envolvido e a lista de pessoas envolvidas. Talvez a coisa mais importante agora, ao longo de todo esse processo, que o vídeo e a cariação e o depoimento não deixou claro, é essa lista. O país tem o direito de saber nomes com os quais ele encontrou, com os quais ele trocou informação, o que realmente foi dito, os valores que foram negociados, os privilégios que foram concedidos, as promessas que foram feitas, os tapinhas nas costas. Eu acho que o Brasil merece saber quem são esses personagens, e eu acho que essa é a grande expectativa agora. Quer dizer, esse depoimento ele é um teatro, né? Duas pessoas que conversaram não lembram que elas conversaram umas com as outras, e se lembram que se encontraram casualmente, como se esbarrando no aeroporto, e não lembram exatamente o assunto que foi colocado. E o Master e o Banco de Brasília apresentaram versões diferentes sobre a origem dos créditos podres negociados entre as instituições. Frente a frente, na cariação, Daniel Workar e o Paulo Henrique Costa, que é o ex-presidente do BRB, citaram fatos divergentes. O dono do Master disse que os créditos vendidos ao BRB eram de terceiros. Já Paulo Henrique Costa contestou, disse acreditar que os créditos eram do próprio Master. Na verdade, a gente anunciou que a gente faria vendas, né, naquela ocasião, de originadores terceiros. A Tirreno, nem eu mesmo sabia naquela ocasião, se eu não me engano, que o nome Tirreno, né? Acho que a gente chegou a conversar por algumas vezes que a gente começaria um novo formato de comercialização, que seria de terceiros, carteiras originadas por terceiros e não mais originação própria. Então, o senhor avisou, então, que seriam carteiras originadas por terceiro? Sim, eu não me lembro a data específica, mas a gente chegou a conversar em algum momento que a gente teria essa comercialização desse novo tipo de carteira. Senhor Paulo Henrique, eu gostaria que o senhor comentasse essa afirmação. Meu entendimento, que eu coloquei aqui mais cedo, é que eram carteiras originadas pelo Master, que haviam sido vendidas ou negociadas a terceiros e que o Master estava recomprando e revendendo para a gente. Não tem essa informação de ser revendida pelo Master. Eu sabia que eram carteiras naquela ocasião dos mesmos originadores que faziam originação para o Master, ou seja, era um ambiente já de clientes que faziam parte do nosso ambiente ali do Credit System, mas não especificamente que tinham sido originados por nós. A Polícia Federal investiga se a venda desses créditos fazia parte de um grande esquema de fraudes bilionárias. O esquema teria envolvido circulação de ativos sem lastro, com o objetivo de maquiar o balanço do Master, segundo o Ministério Público Federal. O Ronilson, agora é descobrir até onde vai, né? Até onde vão essas fraudes todas envolvendo o Master. Repito, né? Uma grande caixa de Pandora que cada dia a gente vê uma fase. É uma caixa de Pandora com vários níveis, né? Parece que cada dia um nível vai sendo aberto e uma nova coisa vai saindo. Agora, isso aí nesse depoimento, isso aí
é vergonhoso, né? A gente está falando de um negócio. Diante de você está o dono da instituição. Ele não tem... Como que ele não tem a informação? Nesse depoimento era para a gente ver um Vorcaro bem convicto do que está dizendo, porque ele é o dono da instituição e acompanhou o processo, e um técnico duvidoso. A gente tem o contrário, a gente tem um técnico que tem certeza, porque isso é um negócio, gente. Não dá para ter não dá para o dono da instituição ter uma dúvida se era de terceiro ou se foi do próprio banco. Então, a gente tem um técnico convicto e há de ser, porque não há muito para ter dúvida com relação a esse negócio, a essa transação, sobretudo nesse nível, essa quantidade de carteiras, essa quantidade de créditos e de recurso, e um dono de banco escorregadio, primeiro dizendo que não sabe, repete terceiro umas 30 vezes, e depois dizendo que não tem essa informação. Dá para acreditar que o dono de uma instituição como essa, com esse poder, não tem esse nível de informação? Difícil, né? Difícil, né, Josias? Difícil não, impossível, né? No universo da alta finança, não há transação que não seja precedida de uma minuciosa análise dos papéis, dos documentos, dos títulos, né? E para isso existem empresas, algumas até internacionais, de auditoria, existem equipes técnicas nos dois lados da transação que passam em revista todos os dados, todos os documentos, e nós estamos falando aqui de um negócio de 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. De um lado do balcão estava o Daniel Vorcaro, do outro lado estava o Paulo Henrique Costa, que era o presidente do BRB, o Banco de Brasília, um banco estatal vinculado ao governo do Distrito Federal. E 12 bilhões de reais. E os personagens que comandaram essa transação não se lembram de detalhes básicos. Quem era o detentor do papel? Era do Banco Master? Era de um terceiro que o Banco Master enfiou na negociação? O Vorcaro diz que não se lembra de nada, não se lembra nem da empresa Tirreno, a empresa que teria dado origem a esses papéis. O diretor o ex-presidente do BRB diz simplesmente que, olha, eu imaginei que era um papel que o Banco Master tinha vendido e recomprado para vender para nós. Então, eles transformaram uma alta transação financeira num negócio numa xepa de feira. E aí ficam discutindo quem enfiou o quê no carrinho da feira. Não é minimamente aceitável uma situação como essa. E nós chegamos a esse ponto porque já está evidenciado pela análise do papelório que o Banco Master vendeu fumaça e o BRB comprou. Nessa transação, o Master passaria para o controle do Banco de Brasília, sem que o Daniel Vorcaro deixasse o comando da instituição financeira. Então, realmente, é um escárnio o que está acontecendo, né? E por que isso acontece? Porque o Daniel Vorcaro se transformou, se consolidou como um banqueiro sui generis, né? A profissão de banqueiro dá dinheiro, dá muito dinheiro, dá dinheiro demais. Outros empresários talvez consigam viver com um lucro exagerado, mas o banqueiro no Brasil ele precisa ter um lucro exorbitante. E o Daniel Vorcaro ele não conseguiu viver normalmente. A desgraça dele é que ele se tornou viciado em exorbitância. Então, ele enriqueceu, exibia a sua riqueza em gastos astronômicos, uma festa milionária para a filha que fez 15 anos, aquisição de imóveis luxuosíssimos em Brasília, em São Paulo, no exterior. Então, ele, além de enriquecer, quis exibir a sua riqueza, comprou uma carteira de contatos na suposição de que esses contatos lhe assegurariam a invulnerabilidade e deu no que está dando. Um personagem viciado em exorbitância,
encostou os seus interesses num banco público, o Banco de Brasília, e virou assunto de polícia. Esse é o caso. Então, não é minimamente razoável que um observador, ainda que seja inepto, que seja neófito em matéria financeira, qualquer pessoa olha para essa cena e acha pouco razoável que um negócio da alta finança tenha se convertido numa xepa de feira. Isso não é concebível e a polícia está mostrando por que não é concebível, Diego. Pois é, tem mais, viu? Daniel Vorcaro evitou dar importância às conexões políticas dele. O banqueiro falou que não teve facilitação política para viabilizar os negócios junto ao Banco Regional de Brasília. E justificou que se tivesse uma influência política tão relevante, não estaria usando tornozeleira eletrônica. Se eu tivesse pedido a ajuda desses políticos, eu não estaria com a operação do BRB negada, eu não estaria aqui de tornozeleira, não teria sido preso e estava com a minha família sofrendo o que a gente está sofrendo. Então, acho que, primeiro, vale a pena considerar isso. Segundo, o negócio com o BRB ele foi construído tecnicamente dentro do Banco Central, como eu disse anteriormente. E aí fica a frustração minha, porque não era para a gente estar aqui nessa sala e com essa exposição toda para um país, porque o prejuízo no final não foi só meu, foi do sistema financeiro. Até o dia 17 de novembro, todos os investidores do Banco Master estavam recebendo em dia. Fundos de pensão, clientes, pessoa física, todo mundo estava recebendo em dia, com muito custo, porque eu estava sofrendo uma pressão, já não era de hoje, já era de muito tempo. Mas heroicamente, inclusive, a gente foi porque os nossos ativos eram bons, contra tudo que disseram desde o início, a gente conseguiu ceder ativos próprios, ativos do banco, conseguimos honrar todos os compromissos até aquele dia, que teria tido a oportunidade de ter um desfecho muito favorável. Então, não teve facilitação política. Eu tive com o governador, sim, algumas vezes, porque ele era controlador indireto, mas não teve nenhum tipo de questão tratada, nesse caso do BRB, que não fosse técnica. Vorcaro foi preso pela PF no dia 17 de novembro, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Ele iria embarcar para Dubai, foi encaminhado para uma cela na superintendência da PF e acabou solto no dia 29 de novembro, mesmo dia que passou a usar essa tornozeleira eletrônica. Josias, quase senti aqui uma pena do Vorcaro, né? Situação dele, não deveria estar ali, né? Está sofrendo bastante. E que não tinha influência nenhuma. E que estava tudo ok com o banco, né? Estava pagando todo mundo certinho. Não há inocentes no caso Master, né? As investigações vão revelando que há, nesse caso, apenas culpados e cúmplices. E, evidentemente, o Vorcaro chegou a um ponto que ele não desejava, né? Mas isso aconteceu porque ele esqueceu de maneirar. Então, desde que explodiu no noticiário como um escândalo financeiro, esse caso do Master já prenunciava uma tempestade política. Era uma questão de tempo para que a Polícia Federal recolhesse nas nuvens dos celulares do Vorcaro, dos seus cúmplices, os rastros que levam aos contatos dessa organização criminosa com os líderes políticos, autoridades, e já emanam aí do inquérito os primeiros relâmpagos. A migração das planilhas de investimento para os aplicativos de mensagem, essa migração ela segue um padrão meteorológico. Já está se materializando nessa investigação um fenômeno conhecido como condensação. Interfere diretamente ali na formação das grandes tempestades, transforma vapor em líquido, criando as nuvens carregadas que levam à instabilidade atmosférica, à precipitação de grandes temporais, com raios, trovoadas, é mais ou menos o que está por vir. A corrupção no Brasil, Diego, ela também sofre períodos de condensação. Aconteceu no Collor Gate, anões do orçamento, compra de votos da reeleição, mensalão, petrolão, orçamento secreto, e agora a conjuntura também está vivendo, está roçando um desses períodos em que a bandalheira é concentrada. Então, se você toma o Vorcaro pela agenda de contatos dele, ele conseguiu realizar o sonho da despolarização. Ele construiu conexões que vão do petismo ao bolsonarismo. Atravessou os interesses dele nos três poderes. Então, perdeu-se o recato. Perdeu-se o recato. Estava todo mundo tão certo de que nada atingiria ninguém,
que eles esqueceram de maneirar. Então, a Polícia Federal está cuidando agora de separar o que é lobby, o que é crime. Então, num cenário ideal, hoje, o inquérito sobre as fraudes financeiras do Master, ele escorregaria da mesa do Dias Toffoli para a primeira instância. E o Supremo, que também está submetido a descargas elétricas nesse escândalo, passaria a cuidar só dos enrolados que dispõem de foro especial, de espaço privilegiado no palco de 2026. Essas pessoas viraram indiciamentos esperando na fila para acontecer. Então, não é que o Vorcaro não tenha ou não tenha obtido proteção política. A questão é que ele, esquecendo de maneirar, acabou tornando a sujeira maior do que o tapete. Não dá para esconder debaixo do tapete. Então, tornou-se incontornável a investigação. Se ele tivesse maneirado um pouco, talvez não estivesse na situação em que se encontra. Em uma reportagem hoje na Folha, mostra que as investigações da Polícia Federal sobre o Master indicam o envolvimento de políticos com foro especial. São vários achados sobre lideranças partidárias e altas autoridades. Quando Vorcaro foi preso, a PF quebrou sigilos, apreendeu documentos e acessou o telefone e celular do banqueiro. A verificação desses indícios vai ser agora aprofundada pelos investigadores para determinar se houve participação de autoridades no esquema de fraudes. E é quase uma certeza, né, Ronilson? Na verdade, é uma certeza, né? A gente está vendo isso vir processualmente, um processo, né? A descoberta e a publicização desses nomes. É até engraçado, né, ouvir isso, a indicação de lista de políticos políticos com foro privilegiados, o que todo mundo já sabe. O que ninguém ainda sabe são os nomes, quem são as pessoas, embora alguns de nós temos algumas desconfianças. Mas o que ninguém sabe é quem são as pessoas. Mas a essa altura do campeonato, falar em uma lista de políticos, chega a ser engraçado, né? Batendo com o depoimento ali do Vorcaro, né? Que a gente chega a chorar dele falando, só faltou dizer que ele é uma pessoa simples, né? Que veio do campo, começou um império do nada, sempre fez tudo ali dentro da lei, dentro das regras. Chega a ser engraçado alguém com esse ciclo, com esse tipo de contato, com esse tipo de relações, o nível de pessoas e a quantidade de pessoas, né, pessoas não pouco influentes que disputavam acesso, né, ingresso nas festas que ele fazia, nos encontros que ele fazia, o nível de circulação, como bem disse o Josias, que transitava da esquerda, centro-esquerda, para centro-direita, à direita, quer dizer, todo mundo de alguma forma, direta ou indiretamente, com algum tipo de relação. Então, chega a ser engraçado esse tipo de depoimento. E é isso, né? É quase a frustração de quem se sente traído ou afetado porque não pôde mais continuar a fazer o que estava fazendo, né? Só que uma hora tudo explode, né? E às vezes você só precisa de um técnico, de uma desconfiança, de alguém de puxar um fio que isso aqui está indo longe demais para tudo acontecer. Acontece que quando você entra num ciclo vicioso de que está tudo certo e você tem todas as relações que podem te manter em segurança para você continuar a fazer o que você está fazendo, você vai adiante, não tem limite. A grande questão é que nesse nível de relações, nesse nível de coisas que acontecem, não tem limites, até o limite aparecer. Josias,